Fugitivos de Mossoró são capturados depois de 50 dias. E você vai ver também. Nicolás Maduro assina a lei para anexar Essequibo à Venezuela, mas Guiana reage e diz que não vai entregar o território. Terremoto em Taiwan pode afetar o fornecimento de chips para o mundo todo. São Paulo registra o 4º caso de raiva em morcegos e deixa autoridades preocupadas. E o quadro Direito do Consumidor faz um alerta: quem vai casar tem que tomar cuidado com a venda casada. O dia que tive que mentir que não era noiva para conseguir uma make social. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, depois de 50 dias de buscas, a Polícia Federal conseguiu recapturar os 2 fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eles foram presos a mais de 1.600 quilômetros da prisão. A dupla foi localizada na cidade de Marabá, no Pará. Uma ação conjunta das polícias federal e rodoviária prendeu os fugitivos Rogério Mendonça, de 35 anos, e Deibson Nascimento, de 33 anos. Eles seguiam em um comboio com 3 veículos. Cada um estava em um carro diferente e ainda contavam com escolta armada de 4 homens. Um delegado da PF informou à Polícia Federal em Marabá que os fugitivos passariam pela cidade de Tailândia. O grupo foi interceptado em uma ponte na BR-222, que teve os 2 lados fechados. Rogério e Deibson fugiram no dia 14 de fevereiro do Presídio de Segurança Máxima em Mossoró e as buscas foram intensas desde o primeiro dia. A dupla percorreu mais de 1.600 quilômetros de distância de Mossoró e passou por diversas cidades do Nordeste do país. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que a prisão deles era questão de honra e que agora Deibson e Rogério vão retornar para a prisão. Foi uma operação extremamente bem sucedida, porque não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho puramente de inteligência. Os 2 fugitivos voltarão para o local de onde saíram, para a penitenciária de Mossoró, totalmente reformulada no que diz respeito aos equipamentos de segurança. Eles ficarão separados, haverá vistorias diárias e, enfim, a direção foi trocada, os protocolos foram reafirmados e aperfeiçoados e de lá certamente não se evadirão. E no Rio de Janeiro, a Polícia Federal fez uma operação contra o contrabando de armas vindas dos Estados Unidos. O repórter Anderson Nascimento traz mais detalhes. A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira uma operação contra o tráfico internacional de armas de fogo e acessórios vindo dos Estados Unidos e vendidos para facções criminosas e milícias do Rio de Janeiro e outras partes do país. A ação foi nomeada de ficção ou realidade, porque as investigações revelaram que a quadrilha contratou uma empresa do ramo de efeitos cinematográficos para armazenar os armamentos ilegais. Os criminosos alegavam que os materiais eram destinados a serviço de show pirotécnico, para não levantarem suspeitas. Os agentes da PF saíram para cumprir 6 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba e Maringá. A polícia brasileira contou com o apoio de forças de segurança dos Estados Unidos, que em janeiro deste ano apreenderam 261 carregadores de alta capacidade e 88 acessórios de conversão de arma de fogo que estavam prestes a serem enviados clandestinamente para o Brasil. Os investigadores irão responder por tráfico internacional e comércio clandestino de drogas, além de associação criminosa. Se condenados, podem pegar até
31 anos de reclusão. Vamos agora aos destaques internacionais. O governo da Guiana reagiu à promulgação de uma lei na Venezuela que permite ao país anexar o território de Essequibo. A área representa 2/3 da Guiana. Acompanhe na reportagem. O governo guianês acusou a Venezuela por meio de comunicado de violar os princípios mais fundamentais do direito internacional e contradizer o documento que ambas as partes assinaram no encontro bilateral que os presidentes dos dois países mantiveram em dezembro de 2023 com a intermediação do Brasil. Essa é a primeira declaração da Guiana após a promulgação pelo governo de Nicolás Maduro. A disputa por Essequibo, uma briga antiga entre os dois países, voltou à tona no ano passado, quando o governo de Nicolás Maduro realizou um referendo sobre a anexação. A consulta pública, que teve participação de menos da metade da população, aprovou que o país anexe a região vizinha, do tamanho do Ceará e rica em petróleo. Entre os pontos acordados pelos dois países em dezembro de 2023 estavam a obrigação em se abster de palavras ou ações que resultem em escalada do conflito e a resolução de controvérsias de acordo com o que rege o direito internacional. No entanto, a primeira medida atualmente é descumprida por Maduro. O território de Essequibo é disputado por Venezuela e Guiana há mais de 100 anos. E o terremoto que atingiu Taiwan, considerado o pior dos últimos 25 anos, pode afetar o fornecimento de chips para o mercado mundial. Taiwan é um dos maiores fornecedores de componentes tecnológicos do mercado internacional. A ilha possui um papel importante na cadeia produtiva de chips por ser lar da maior fabricante do mundo, a Taiwan Fabricação de Semicondutores, que é a empresa responsável por fornecer chips à Apple. Além disso, outras fabricantes de menor porte são taiwanesas. Segundo analistas, há décadas os produtores de Taiwan vêm fortalecendo suas fábricas contra terremotos e muitos deles lançam mão de sistemas automáticos de fechamento para minimizar danos à produção e às ferramentas. Embora a maioria de suas estruturas não estejam localizadas próximo ao epicentro do terremoto, muitas das empresas afirmaram que tiveram que evacuar algumas de suas plantas e fechar determinados locais para a inspeção. A TSMC, por exemplo, relatou que pode ter que atrasar o fornecimento e envios de chips por conta dos danos causados pelo terremoto de 7,5 graus, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão. Olha, para falar mais sobre esse terremoto em Taiwan, nós vamos receber um convidado muito especial aqui no Jornal das 18h30. Quem vai participar com a gente hoje é o brasileiro Norbert Chien, que mora há 2 anos em Taiwan com a família e viu de perto tudo isso aí que a gente acabou de mostrar. Seu Norbert, mais uma vez, é um grande prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite para nós e bom dia para vocês aí, né? Isso, aqui está de manhã, 6 horas da manhã. Tá certo. E agora eu vou pedir para a gente começar que o senhor conte sua experiência pessoal. Como foi o momento do terremoto? Onde você estava com a sua família e como vocês reagiram? Por volta das 7, 8 horas da manhã, eu estava dormindo ainda e a minha esposa estava lavando o cabelo. E aí comecei a sentir o apartamento sacudir. Estamos no 14º andar aqui do apartamento. E eu achei que era mais um desses terremotos pequenos de Taiwan, onde ele sacode, né? Mas não acontece nada, são tipo 5.0, coisa desse jeito. Mas aí eu percebi que começou a sacudir cada vez mais, mas assim, sacudir bem forte mesmo. Você podia ver as gavetas do armário abrir e ficava batendo, abria e fechava, porque era uma sacudida lateral que estava acontecendo. E a única coisa que eu podia pensar é que se tinha alguma coisa que podia cair em cima de mim, então eu prestei atenção no teto para ver se o teto estava rachando. E como o teto não estava rachando, eu falei,
falei, o melhor lugar para me ficar é ficar deitado na cama. E nesse momento, daí vi minha esposa sair correndo do banheiro e ela estava em pânico, né? Porque estava sabendo demais. Eu via que ela não conseguia ficar de pé e ela tinha que se segurar nas duas paredes. E aí ela se lembrou que a mãe dela estava fora. E aí ela saiu correndo no corredor e chamando a mãe dela para que ela não se levantasse da cadeira. E ela ficava segurando entre as paredes e falando com a mãe, né? E nesse inteirinho você vê as coisas da mesa caindo, você vê as coisas que estão nas prateleiras caindo no chão, os banheiros da prateleira também caíram no chão. Então, quer dizer, foi realmente brava essa vez. Essa vez deu para assustar. Correto. Agora eu vou fazer uma pergunta mais voltada para a economia. Hoje aqui no Brasil se falou muito sobre o fornecimento de chips, já que Taiwan é um grande fornecedor, como a gente viu na reportagem, de componentes eletrônicos. Como a indústria eletrônica, especialmente dos chips, foi afetada? Quando os prédios do TSMC, eles são construídos para terremoto, mas dentro do prédio existem equipamentos de extrema alta precisão dentro para fazer os chips. E esses equipamentos, quando você sacode e sente vibração, o que eles fazem, eles fecham automaticamente para prevenir assim, que eles sejam danificados. E o problema disso é que os chips, os silicons, né, os wafers que eles falam, que estavam sendo processados, todos aquilo lá de um dia, tudo isso vai ter que ser jogado fora, porque basicamente eles não podem recomeçar o processo. E também já aconteceu a vibração, né? Então, quer dizer, o prejuízo principal, acho que vai ser do TSMC, de todas as coisas que tem que limpar, tirar, jogar fora, do que já está fazendo. Pelo menos uma produção de um dia, eu acho que deve ter sido completamente afetado. Correto, então. E a previsão de novos tremores, qual que é o clima aí? Bom, desde o tremor principal, então foi já se fazia um dia, né? Já tiveram 200 outros tremores registrados. Mas agora, desde ontem de noite, mais ou menos, então ficaram, não senti mais nada. Pelo menos aqui no apartamento não senti mais nada. As coisas voltaram ao normal. E as únicas coisas são os prédios danificados, que quando você anda na rua, você consegue ver, né? Rachadura na calçada, rachaduras grandes nos primeiros andares, né, de alguns prédios. Então, quer dizer, mas na maioria das coisas, as coisas estão voltando ao normal já. Tá certo, então nós estamos felizes que nada aconteceu com o senhor e com a sua família. Nós acabamos de conversar com o brasileiro Norbert Chen, que mora há 2 anos em Taiwan com a família. Muito obrigado, Norbert, por sua participação nessa entrevista, que foi agendada mais uma vez pela nossa produtora, Débora Moraes. Grande abraço. Tá, obrigado. E veja a seguir. São Paulo registra 4º caso de raiva em morcegos e deixa autoridades em alerta. E o quadro Direito do Consumidor traz outro alerta. Quem vai casar tem que tomar cuidado com a venda casada. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h48 pelo horário de Brasília. E olha só neste ano, 4 morcegos com o vírus da raiva foram encontrados em São Paulo. O último caso aconteceu no bairro da Lapa, que fica na zona oeste da cidade, e deixou as autoridades em alerta. O número de casos registrados nos 3 primeiros meses de 2024 já supera o ano passado todo. Em 2023, foram 3 casos e agora já são 4.
O mais recente foi na última quarta-feira. O morcego foi encontrado morto no bairro da Lapa, na zona oeste da capital paulista. E exames constataram que o animal estava com o vírus da raiva. Antes, já haviam sido registrados casos nos bairros de Santo Amaro, na zona sul, Santana, na zona norte e Butantã, na zona oeste. Apenas a zona leste ainda não registrou nenhuma ocorrência. A doença afeta os mamíferos, incluindo o ser humano, e tem como principal sintoma a encefalite, que é uma infecção no cérebro. A Secretaria de Saúde de São Paulo disponibilizou um canal direto para atender esse tipo de caso. O contato pode ser feito pelo portal SP156. E nós conversamos com uma veterinária da Divisão de Vigilâncias que deu mais orientações. Morcegos existem na cidade de São Paulo e é normal que as pessoas vejam morcegos que vão se alimentar numa árvore de frutas, num quintal. Esse comportamento do morcego é normal. E qual seria esse cuidado? Colocar um pano ou uma caixa emborcada, não mexer nesse morcego, tentar deixar ele contido em algum canto para evitar que o cachorro ou um gato possa ir ali. E como a doença ela é transmitida? Ela pode levar à morte? Raiva é uma doença que leva à morte o ser humano, então por isso que nunca se deve mexer. A raiva é uma doença de mamífero e hoje ele é o principal risco para a raiva. Por quê? Porque é o cão e o gato que podem acabar abocanhando ou mexendo no morcego, ou pessoas que vão manipular. E o contato direto com o morcego é que pode ter o risco da transmissão da raiva. A orientação, a investigação é que as pessoas que entraram em contato com esse morcego procurem o atendimento médico para receber sorvacina contra a raiva. E toda quinta-feira é dia do quadro Direito do Consumidor, aqui no Jornal das 18h30. E olha só, nós vamos mostrar hoje a história da biomédica Bruna Heloísa. Ela teve que omitir que era noiva para fazer uma maquiagem e não pagar mais caro. Confira agora esse vídeo que, aliás, viralizou nas redes sociais. O dia que tive que mentir que não era noiva para conseguir uma make social. Então, gente, casei no último sábado. Coisa mais cara do meu casamento foi a make e o penteado. E isso porque eu entrei em contato com várias maquiadoras e nenhuma poderia fazer uma make social para uma noiva. Porque só tinha pacote de noiva com aquele tanto de mimos e não sei o que. Eu só queria uma make e ir embora. Teve uma que eu até perguntei quanto era a maquiagem social. Ela falou 160. Aí quando eu falei que eu queria marcar, ela perguntou se eu era noiva. Eu falei que sim. Aí ela, então a maquiagem pra noiva é 480, tá? Aí eu falei que eu queria só a make social mesmo. Aí ela, make social é pra convidadas, tá? Pra noiva é esse valor, ou seja, a gente não tinha escolha, né? Ou era o pacote ou não fazia maquiagem. Aí beleza, eu entrei em contato com outra maquiadora, gostei da maquiagem dela, olhei pelo Instagram, marquei com ela. Em nenhum momento ela me perguntou se eu era noiva. Eu só falei que eu queria essa maquiagem, ela me deu o valor e eu marquei. Quando eu cheguei lá, ela me perguntou se era noiva. Eu falei que não, porque senão já viu, né? E tava no dia do meu casamento. Imagina ela, não vou poder fazer uma make social porque você é noiva é outro valor, né? Aí beleza, fiz a maquiagem, paguei ela e fui embora. E agora nós vamos ouvir o doutor Leonardo Gerundi, que vai falar mais sobre esse caso. Boa noite, doutor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Uma alegria, um privilégio estar aqui no Jornal das 18h30, atendendo nossas dúvidas. E, doutor, nós escolhemos esse caso, que, aliás, teve grande repercussão, para falar de um problema comum que as pessoas que vão casar enfrentam, a venda casada. Parece até um trocadilho, né? E não só na maquiagem, mas também na contratação de um buffet ou então de um salão de festas. Quando um negócio pode ser considerado uma venda casada? Esse caso da Heloísa, por exemplo, se enquadra nessa situação?
Interessantíssimo a abertura e o posicionamento em relação à situação da venda casada. Existem alguns itens que o nosso Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39, enumera, são vários itens que enumera como práticas abusivas. A venda casada é o item 1, é o inciso número 1. A venda casada é aquela venda onde você obriga a pessoa a adquirir um outro produto ou um outro serviço que ela não tinha interesse inicialmente. Então tem vários casos grandes disso, por exemplo, você abre uma conta bancária e obrigatoriamente você tem que ter um cartão de crédito e é cobrado por isso. Você aluga um salão para fazer a festa e obrigatoriamente você tem que alugar ali também, contratar o buffet para aquele lugar, contratar também a foto, a maquiagem, linkar um serviço e uma venda diretamente a um produto principal. Você comprar um carro e obrigarem que você faça o seguro ao sair de lá, antes de sair, tem que ser feito obrigatoriamente, isso é considerado venda casada e é prática abusiva. No caso dessa telespectadora específica, é interessante porque o caso dela é o abusivo, mas não somente por causa de uma venda casada, mas sim por questão de preço e de proibir o consumidor de ter sua livre escolha. Ela fala, inclusive, no vídeo sobre isso, não dar direito à escolha. Por óbvio, é possível ter serviço diferente com preço diferente. Então, a pessoa pode determinar, olha, esse tipo de maquiagem, por causa do tempo de duração, por causa do tempo, por causa da câmera, para não suar, tem um tipo diferente de produto e, por isso, tem um custo diferente. Mas cabe ao consumidor escolher o que ele quer fazer. Para falar, eu vou casar e quero escolher esta outra maquiagem. Eu vou casar e não quero esse tipo de serviço. Então, é possível definir aquilo que você quer e tudo aquilo que exige do consumidor uma prática diferente da sua livre escolha é considerado abusivo e deve ser denunciado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, doutor. Sempre um grande privilégio. Um abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Mais uma vez, eu agradeço pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.